Caros irmãos, queridas irmãs, como vocês sabem, nestes 3 últimos domingos da Quaresma, neste ano A Igreja está nos conduzindo através de um itinerário batismal para ajudar os nossos catecúmenos eleitos a se prepararem bem, a fazerem esta última preparação antes de receberem na Vigília Pascal os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. E também a nós, para nós renovarmos as nossas promessas batismais e vivermos o nosso batismo com mais convicção, de um modo mais autêntico. Então, no domingo passado, o Evangelho de São João nos dizia que Jesus é o portador da água viva, que sacia a nossa sede. Ele nos comunica o seu Espírito, ele nos completa, ele nos realiza, ele nos dá vida em plenitude. Então, no domingo passado, nós escutamos o Evangelho da Samaritana. Jesus é a água viva. Hoje, a cura do cego de nascença. Jesus é a luz do mundo. O cego é alguém que tem uma deficiência, então os seus olhos não são capazes de captar a luz, e por isso ele não enxerga, por isso ele não vê. Jesus cura o cego, ele é a luz do mundo que nos ilumina, que dissipa as trevas do pecado, da ignorância, do erro, com a verdade de Deus, com o conhecimento de Deus. Domingo que vem, já antecipando, a ressurreição de Lázaro. Jesus é a ressurreição e a vida. Isso para vocês entenderem que o batismo é o banho da regeneração. Vocês serão lavados na água viva do Espírito. O batismo é uma iluminação. Vocês serão iluminados por Deus. E o batismo é uma ressurreição. É um novo nascimento. Nós recebemos no batismo uma vida nova, a vida sobrenatural da graça, uma participação na vida de Deus, na vida divina. Pois bem, também a primeira leitura, nós vamos acompanhando desde o primeiro domingo da Quaresma, fatos importantes da história da salvação. A história da salvação é a história das muitas alianças que Deus fez com a humanidade. Na Páscoa, nós vamos celebrar aquela aliança definitiva, perfeita, que Deus fez com a humanidade em Jesus Cristo. Mas houve muitas tentativas. Essa aliança foi preparada por várias outras que aconteceram ao longo da história da salvação. Então, no primeiro domingo da Quaresma, o relato da queda dos nossos primeiros pais que estavam no paraíso, no jardim do Éden. Deus tinha feito uma aliança com eles, mas eles desobedeceram a Deus. Eles romperam, violaram a aliança. Depois, no segundo domingo, a aliança com Abraão. Deus vai formar um povo santo, o seu povo eleito, para que todos os povos fossem abençoados por meio desse povo. Então Deus chama Abraão. No segundo domingo da Quaresma, na primeira leitura, nós escutamos o relato da vocação de Abraão. No domingo passado, terceiro domingo, o livro do Êxodo. Deus libertou o seu povo da escravidão, fez uma aliança no Sinai, deu os mandamentos, e o povo estava revoltado contra Deus por causa da falta de água. Também já demonstrando uma infidelidade, àquela aliança. E hoje, a eleição de Davi. Deus escolheu Davi para ser o novo rei de Israel.
É uma nova aliança. Deus vai renovando as alianças com a humanidade, com o seu povo, até que na plenitude dos tempos, Ele nos envia o seu Filho para selar uma aliança eterna, uma aliança perfeita, definitiva. Agora, o primeiro rei de Israel tinha sido Saul, mas esse rei desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, andou mexendo com o espiritismo, Ele foi lá mexer com os magos, com os feiticeiros, invocar os mortos, e Deus rejeitou Saul. Então Deus manda Samuel ungir um novo rei, manda Samuel ir à casa de Jessé. Quando Samuel, o profeta, chega à casa de Jessé, primeiro ele encontra Eliabe, que era o filho mais velho, o primogênito. E ele era um homem muito bem preparado fisicamente. Os reis, na antiguidade, tinham que ser guerreiros, porque havia muitas guerras, muita disputa de território, e o rei tinha que ir nas batalhas à frente do exército, conduzindo, tinha que ser um estrategista. Então, quando Samuel bate o olho em Eliabe, ele diz: ele é o primogênito, ele é todo musculoso, faz academia, tem esse porte todo aí, todos esses músculos, certamente é ele. Samuel usa critérios humanos, e Deus diz para ele: nem olha para esse aí, porque eu já o rejeitei. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. E daí foram trazendo os outros filhos de Jessé, Jessé foi apresentando os seus outros filhos. Por último veio Davi, que era o mais novo, que era o mais pequeno, o menor dentre eles, o mais franzino, o mais improvável de todos. E Deus diz: é esse que eu escolhi. Por que é que Davi foi escolhido? Bom, o salmo responsorial, sempre o salmo responsorial é uma meditação da primeira leitura em forma de oração. Então a escolha do salmo responsorial, ela não é aleatória. O salmo ele sempre está vinculado com a primeira leitura. E qual é o salmo que nós cantamos hoje? É o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. Davi era pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, um soldado como seus irmãos. E o que é que Deus queria? Ele queria um rei que fosse um pastor para o seu povo, que apacentasse o seu povo, que conduzisse o seu povo. Não um rei que dominasse, que explorasse, mas que, como pastor, conduzisse aquele povo e ajudasse aquele povo a cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Então Davi é escolhido, e o texto diz que Samuel levava consigo um chifre cheio de óleo, e ele então despejou aquele óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo-o, e daquele momento em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi possuído pelo Espírito de Deus. Ele ficou impregnado, encharcado da graça de Deus. Porque Deus o amou, o escolheu e o ungiu. Nós também somos amados, escolhidos e ungidos por Deus. Vocês, catecúmenos, eleitos, também foram escolhidos por Deus e serão ungidos. Ao serem batizados, crismados, receberão a unção de Deus. Ficarão também, como Davi, possuídos pelo Espírito de Deus. Vão carregar no peito o Espírito de Deus, como nós, batizados, crismados, também. Deus não nos escolheu porque nós merecemos, porque nós somos dignos, porque nós somos melhores do que os outros, nós nos destacamos dentre os outros. Não é por critérios humanos,
Mas sem dúvida, nós somos privilegiados por estarmos aqui, por termos nascido numa família católica ou por termos conhecido a fé católica ao longo da nossa vida e tido a graça de crer, de poder estar aqui celebrando a Eucaristia. É um dom da graça de Deus. Ele nos escolheu, não em atenção aos nossos méritos, às nossas qualidades, mas porque Ele nos amou, porque Ele nos quis para si. Nós também somos, então, ungidos. E, indo para o Evangelho, o que é que a cura do cego de nascença tem a dizer a nós? Porque a igreja, desde os tempos antigos, lê esse Evangelho para os catecúmenos. O que esse Evangelho tem a ver com o batismo? Bom, é porque também nós somos cegos de nascença. Nós nascemos com uma deficiência espiritual que nos impede de ver Deus, de conhecer Deus, de amar Deus. Nós queremos ver Deus, nós queremos contemplar a sua face, mas nós não podemos porque nascemos com uma deficiência chamada pecado original. Privados da graça de Deus. Nós já nascemos em um estado de inimizade com Deus. Mas então o batismo nos comunica o dom da fé. A luz de Cristo, nós somos iluminados, e então nos é comunicado o conhecimento de Deus. Deus nos dá a conhecer os seus mistérios, o seu plano de salvação, a sua vontade, os seus mandamentos para nós obtermos a salvação. Ele abre os nossos olhos, ele nos ilumina, como aquele cego de nascença. A igreja sabe e nos ensina que o pecado, ele tem algumas consequências. O pecado obscurece a nossa inteligência. Ou seja, quando uma pessoa vive em estado de graça e procura progredir na graça, ela vai ficando mais lúcida. Ela fica mais inteligente. Quanta gente eu conheço, e talvez vocês conheçam também, que na escola era meio devagar, assim, meio burrinho, não gostava muito de ler, de estudar. Aí de repente a pessoa se converte e começa a ler um monte de livro, né, porque ele quer conhecer a doutrina católica, ele quer se aprofundar na palavra de Deus. Quando alguém vive na graça de Deus, essa pessoa se torna uma pessoa que tem bom senso, lucidez. Agora, ao contrário, o pecado emburrece. A igreja sabe que o pecado torna a consciência insensível. Quando a pessoa vive obstinada no pecado, a consciência dela vai se tornando insensível. Ela peca e ela nem percebe, ela nem se dá conta, ela vai perdendo o discernimento, ela já não sabe discernir o bem do mal, o certo do errado, o que é verdadeiro do que é falso. Então o pecado, ele obscurece a inteligência, ele torna insensível a consciência e enfraquece a vontade, porque o pecado escraviza. Então a vontade vai ficando fraca. Eu até quero fazer o certo, mas eu não tenho força, porque minha vontade ficou enfraquecida, inclinada para o mal, e é muito difícil então fazer o bem. E é assim que nós vemos tanta gente caminhando para o precipício, mas a pessoa não se dá conta. Ela acha que é vida aquilo que na verdade é morte. Ela acha que é verdade o que é mentira. Ela acha que é liberdade o que é escravidão. E a pessoa está ali obstinada no pecado, ela não enxerga nada, ela fica cega. Porque as paixões desordenadas a
alienam. A sua consciência vai ficando tão calejada, tão insensível, que a pessoa já não percebe que ela está caminhando na escuridão. É uma cegueira espiritual. Nós que fomos iluminados, podemos voltar à escuridão. São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Mas cuidado para não vos associardes às obras mortas do pecado, a essas atitudes indizíveis, a essas coisas vergonhosas que fazem os pagãos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porque é possível que nós, iluminados pela fé, como diz Jesus, coloquemos uma vasilha em cima dessa luz, ou até que essa luz se apague, se nós não tomarmos cuidado. Nós estamos vivendo num tempo bem complicado, né? De cegueira espiritual muito grande. Se há uma coisa que as pessoas estão perdendo é a lucidez, é o bom senso. Nós estamos vivendo uma sociedade de gente maluca. Tem essas coisas aí agora, né, de linguagem neutra, ideologia de gênero. Eu não sei mais se eu sou homem, se eu sou mulher. Agora eu posso ser homem, dali a pouco eu posso ser mulher. Isso é papo de gente maluca. Mas a mídia, né, trata isso como se fosse coisa séria. Não, é seríssimo. Tem que levar a sério esse papo de gente doida. Não, é inclusivo, é contra o preconceito, né? Não, é loucura. As pessoas vão ficando esquizofrênicas. Elas vão perdendo o contato com a realidade, vivendo num mundo de fantasia que só existe dentro da cabeça delas. Não importa a realidade, importa o que eu sinto. Importa o meu sentimento, as minhas emoções, os meus desejos, pensamentos. A realidade vai ficando cada vez mais longe, né? As pessoas vão entrando numa cegueira. E não é só fora da igreja, é dentro da igreja também. Porque os descrentes, aqueles que não creem, que não têm a luz da fé, eles não conseguem enxergar as realidades espirituais, não conseguem enxergar a verdade do evangelho, a não ser que se abram à graça de Deus. Mas também a gente sabe que existe algo chamado apostasia, ou seja, o abandono da fé, a perda da fé, que é alguém que antes tinha fé e agora não tem mais, perdeu a fé, não acredita mais. O Catecismo da Igreja Católica diz que no fim dos tempos, a igreja passará por uma última provação, que haverá uma grande apostasia, um esfriamento da fé, e que as pessoas vão abandonar a fé em massa. Está lá no Catecismo da Igreja. Às vezes a gente imagina assim, né, que a igreja ela vai crescendo, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Nós vamos evangelizando, pregando o evangelho, as pessoas vão se convertendo, até que um dia o mundo inteiro será católico e então virá o reino de Deus. O catecismo diz que não. Que vai acontecer justamente ao contrário, que no fim dos tempos haverá uma irrupção do mal e que a igreja vai diminuir de tamanho, que o reino não se concretizará por meio de um triunfo histórico da igreja, de um progresso ascendente, mas de uma intervenção de Deus num momento de caos. Quando tudo parecer perdido. O catecismo até diz assim, né, que assim como nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da igreja, passou pela morte, a igreja também vai passar pela sua Páscoa. Ela vai diminuir, como se ela fosse desaparecer, até que então Deus intervém. Será a vinda de Cristo.
Se nós estamos perto disso, eu não sei, mas é alguma coisa muito parecida com isso. Porque basta abrir os olhos e ver a apostasia aí. Não são só os que não creem, mas são aqueles que de dentro da igreja abandonam a fé. Nossa Senhora em La Salette disse isso, que as pessoas ficariam cegas e que, a não ser por uma especial graça de Deus, perderiam a fé. E ela diz, dentro dos conventos, os religiosos, as religiosas, os padres, os bispos, Nossa Senhora disse que isso aconteceria. É o que diz o catecismo também. Quem acompanha as notícias aí sabe o que está acontecendo hoje lá na Alemanha, por exemplo. O caminho sinodal alemão. A Igreja Católica da Alemanha está morrendo. Está caminhando para um cisma, uma separação. Um monte de bispo, sem dúvida nenhuma, apóstatas. Apostataram, perderam a fé. Eles não creem mais no que crê a igreja. E são bispos. Mas não é só lá na Alemanha, longe, né? Mas Nosso Senhor disse que essas coisas aconteceriam. Agora, nós, sabendo disso, temos que escutar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E olha, nós fomos iluminados, mas essa luz pode se apagar se nós não dermos valor a isso que nós recebemos e não cultivarmos essa graça. Se nós pisamos a graça de Deus que nos foi dada, nós podemos também seguir esse caminho. Pensem em Judas, por exemplo. Quantas luzes de Deus ele recebeu, quantos milagres de Jesus ele presenciou, quantos ensinamentos ele ouviu do próprio Jesus, a intimidade que ele tinha com Jesus, porque era um dos 12, um dos mais íntimos, um dos mais próximos. E vejam o destino dele, o final dele. Apostatou, perdeu a fé. São João diz, no final do capítulo 6, que Judas perdeu a fé 1 ano antes de negar Jesus. E parece que, né, quando um coração se fecha e vive obstinado, quanto mais luzes Deus dá, mais cego ele fica. Mais obstinado, mais endurecido. Então, neste tempo da quaresma, em que nós buscamos a conversão, nos voltar para Deus, nós temos que pedir a Deus essa graça de não apostatarmos, de não perdermos a fé, de que essa luz que se acendeu não se apague, ao contrário, que ela cresça sempre mais, porque há muita gente entre nós, em volta de nós, que vai perder a fé. Já está anunciado e já está acontecendo. E nós, com humildade, olhando para a nossa fragilidade, temos que suplicar a misericórdia de Deus, que Ele tenha pena de nós, que Ele nos socorra com a sua graça, que Ele não permita, como a gente reza, né? Não permitais que eu me separe de vós. Isso é graça. Então é isso que nós queremos pedir hoje nesta Santa Missa, iluminados pela palavra de Deus, que nós guardemos com fidelidade aquilo que nos foi dado, que vocês, catecúmenos, guardem com fidelidade aquilo que será dado a vocês, essa graça maravilhosa de Deus que será comunicada a vocês. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.